Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fala Vet Podcast. O podcast que está mudando a maneira como você enxerga a medicina veterinária. Eu sou a Maria Grande, essa aqui é a minha amiga Luísa Macedo e nós duas juntas somos hosts desse canal. Também quero agradecer a Fórmula Animal, que é a nossa patrocinadora desde o início desse projeto, acreditando em nós. Então vamos lembrar do slogan da Fórmula Animal, pessoal. Fórmula Animal, doses certas de amor e carinho. Seja bem-vinda, Dani. Olá, muito obrigada. Nossa convidada de hoje é a doutora Daniela Garcia, muito querida por nós duas, né? Dani, eu vou te apresentar. Então, a doutora Daniela é formada em Medicina Veterinária pela UFPR, fez residência, mestrado e doutorado também em Diagnóstico por Imagem na UFPR, membro do Colégio Brasileiro de Radiologia e com título de especialista em Diagnóstico por Imagem pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária, responsável pelo setor de diagnóstico por imagem do Garra Hospital Veterinário, professora palestrante de diversos cursos, incluindo pós-graduação e eventos nacionais e internacionais. Autora e coautora de mais de 20 trabalhos nacionais e internacionais de radiologia e ultrassonografia veterinária e de livros nacionais com 8 e-books sobre ultrassonografia em cães e gatos. E tem em sua vida duas fofuras chamadas Babalu e Amora. Seja bem-vinda, doutora Dani. Obrigada meninas, é um privilégio estar aqui, é um privilégio ver vocês duas, né, ver o sonho de vocês duas sendo realizado, então pra mim é um privilégio a gente estar conversando mesmo, um tempo pra gente poder falar aquilo que vocês já estão acostumados a ouvir, né, mas que algumas pessoas ainda não conhecem. Que bom, nós ficamos bem felizes que você tenha aceitado o nosso convite. Sim, é um privilégio. Estamos até emocionadas. Sim. Então, Dani, eu vou começar. Eu sei que você se atualiza constantemente. A tua área exige muito da técnica, né? Você é uma excelente profissional, uma mulher bem-sucedida. Porém, aqui no podcast, a gente já teve várias conversas com outros médicos veterinários e estes sempre colocam pra gente que a parte técnica, às vezes, não é tão importante para o profissional quanto você saber lidar com as pessoas. No teu caso, porque a sua área exige mesmo uma técnica um pouco mais avançada, é diferente ou você acredita que não, ainda tem que ser a união das duas coisas? Eu acho que é a união das duas coisas, mas sem a parte técnica, ela não consegue chegar onde precisa. Então, assim, por mais que a gente fale, médico veterinário precisa se desenvolver, isso é óbvio. Mas com relação à imaginologia, eu preciso que ele tenha capacidade técnica, que ele queira estudar, que ele queira se aprofundar, porque senão ele vai ter erros no meio do processo. Então, eu posso desenvolvê-lo, óbvio, mas eu preciso que ele já tenha o dom, a palavra é essa, que ele já tenha o dom para ver a imagem, de querer estudar, de querer se aprofundar, porque sem a técnica, por mais que ele seja muito bom na fala, ele vai errar e daí não vai adiantar nada. Então, eu acho que são os dois, mas a parte técnica, ela é o precursor. Até porque, se a gente parar pra pensar hoje, eu faço raio-x, faço ultrassom, eu falo com o proprietário. Mas o proprietário, ele não é o meu cliente. O meu cliente é o veterinário. Então, eu tenho que saber me relacionar com o veterinário. Claro, eu tenho que tratar super bem o proprietário, tenho que, às vezes, avisar, mas depende de onde eu tô localizado, a minha comunicação é com o veterinário, é deixar o veterinário seguro de qual é a próxima etapa. Então, eu faço parte do quê? Eu faço parte do backstage, na verdade, né? É deixá-lo seguro para tomar a decisão. Então, eu preciso, na verdade, aprender a me comunicar com o veterinário. Aprender como é que eu posso ir até onde ele não consegue ir e com isso ajudar o meu animal. Claro, o tutor tá junto, ele vai acompanhar o exame, às vezes sim, às vezes não. Então, o raio-x a gente evita que ele entre. Na toma e na ressonância, por exemplo, ele não vai entrar e ele nem vai ver, né? Então, eu levei a Amora pra fazer uma tomografia, não vi nada nem ninguém, deixei na recepção e depois fui buscar. Então, a gente sabe que na parte de imagem mesmo, a gente precisa ter a comunicação assertiva com o veterinário. O veterinário, na verdade, é o meu cliente, não é o proprietário em si. Por mais que muita gente fale, mas você tem que fazer com que seu cliente também chegue, que ele queira você. Mas quem me indica e quem confia no meu trabalho é o veterinário. Dificilmente é o proprietário que vai falar, não, eu quero com essa pessoa. Ele faz, mas basicamente quem comanda todas as coisas é o veterinário. E uma questão que eu queria abordar com você justamente é nisso. Alguns clientes meus vão lá fazer o exame do paciente e vão ter um contato com você. Como que funciona a parte do diagnóstico e das perguntas deles enquanto você está fazendo o exame? Você pode falar
existe alguma regulamentação ou não? Ou é melhor você não falar ou não tem nenhum consenso sobre isso? Não existe consenso. Na verdade, tem alguns veterinários que falam, eu não gosto que você fale com o meu cliente. Não quero que diga o que aconteceu no exame. E tem alguns veterinários que falam, pelo amor de Deus, já me conta tudo, já vai falando. Então, o que você faz? Você começa a sentir a pessoa. Então, quando a pessoa entra, a gente pergunta, como é que está o seu animal? E daí você vai puxando o assunto. E daí você vai sentindo se aquele proprietário é um proprietário que às vezes você vai poder dizer alguma coisa durante o exame, ou se você vai ter que falar, olha, eu já vi, vou conversar com o seu veterinário, ele já te chama pra gente poder acompanhar. Então, depende de quem é o veterinário responsável e, às vezes, quem é o seu cliente. Porque depende do cliente, eu preciso sentir que eu não vou conseguir resolver, porque daí ele vai perguntar pra mim, doutora, mas agora vai fazer o quê? E daí ele começa a se desesperar no exame. E, às vezes, ele não tem nem estrutura emocional pra ouvir o que você tem pra falar. Isso, né? Então, é aquela coisa realmente de você sentir como que você faz. Pra quem começa, eu falo assim, o ideal é você falar assim, olha, o exame vai durar mais ou menos tanto tempo, eu não vou conseguir falar com você durante o exame porque eu preciso me concentrar. Porque legal, eu consigo, ia fazer essa pergunta aí. Eu consigo me concentrar ao mesmo tempo, mas no começo, é como se eu estivesse dirigindo. Quando a gente começa a dirigir, a gente tem que prestar atenção na a margem. gente não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, às vezes, eu prefiro, pra quem começa, eu falo assim, olha, avisa o proprietário que você vai ficar em silêncio, mas que tá tudo bem, mas que você só vai poder falar no final do exame, porque senão ele desconcentra. Então, até eu no meu dia a dia, às vezes entra muita gente, ou aconteceu muita coisa, eu tenho que voltar e falar, peraí, onde é que eu tava? Então, exige uma concentração. Então, às vezes, a conversa, depende do proprietário, ele às vezes não me ajuda, ele me atrapalha. Então, é aquela coisa de você sentir. Você tem que sentir o proprietário, o momento, e às vezes é onde você tá mesmo, né? A liberdade que você tem naquele ambiente. E tem proprietário que ele é intimidador. Então, você falando isso pro teu aluno, ele já vai entender e é uma forma ótima dele não ser grosseiro, vamos pensar dessa maneira, e a pessoa sabe que ela não vai poder perguntar, porque quantas vezes que eu já entrei, às vezes no meio do ultrassom, a pessoa tá lá, mas e o que é aquilo? E aquilo ali? A pessoa nem sabe o que ela tá olhando, porque ela tá nervosa, ela quer saber o que é, e com certeza vai desconcentrar. Eu sou uma pessoa que se eu estiver fazendo uma receita, e a pessoa estiver falando comigo e eu tiver que explicar, eu erro a receita. Então, eu erro, daí a pessoa fala, desculpa, doutora. Mas eu paro, converso e depois faço a receita de novo. Então, eu fico imaginando vocês lá. É a mão, é a tela e ainda ficar e medidas, né? E ainda ficar conversando com a pessoa. Não é pra qualquer um mesmo. Em um curto espaço de tempo, exatamente, né? Muita informação num curto espaço de tempo. E daí o que acontece às vezes quer explicar. Então, já fiz muito isso. Então, eu já fiz várias coisas. Então, você começa a falar pro proprietário porque você vê que ele tá nervoso. Às vezes, aquele ambiente de silêncio, você fala assim, meu Deus, a gente precisa falar, né? E daí, eu começava, tá tudo bem. Só que a gente fez um corte diferente e não tá mais tudo bem. Daí, você viu a lesão. E daí, você fica aquela cara, como é que eu vou explicar? Eu falei que tava tudo bem. Então, a gente aprende com o tempo que o ideal é que você termine o exame, depois você converse com ele. Ou assim, terminei de avaliar aquele órgão, daí sim, agora eu vou falar com ele certinho, vou explicar se é um proprietário que dá pra fazer. Ou senão eu vou falar assim, olha, vamos conversar com o seu veterinário, ele vai te explicar bem certinho e tudo mais. Por exemplo, casos de corpo estranho, né? Quando o proprietário, geralmente todo mundo já sabe, né? Ele já veio pra fazer ultrassom porque tem suspeita de corpo estranho. E o proprietário entra. Então, esse aqui é o proprietário que eu vou mostrar. Olha, realmente tem aqui, olha, realmente não tem. Por quê? Porque é um caso que tá todo mundo acompanhando, a gente sabe como é que funciona. Mas, por exemplo, é uma suspeita de neoplasia, quer ver? Às vezes a gente vai ver, mas a gente não vai falar. Por quê? Porque ele precisa que o veterinário dele explique, que o veterinário sente com ele, para que ele não tenha choque. Sabe aquela coisa? Meu Deus, o que vai acontecer? Então, é aquela realmente a coisa de você, com o tempo, você vai sentindo. Então, o que eu falo hoje? É melhor hoje em dia você explicar. Olha, vai demorar tanto tempo, tá tudo bem, eu vou medir um monte de coisa, depois no final do exame a gente conversa com o seu veterinário. Eu acho que fica mais fácil. Menos é mais se aplica. Né? Porque eu não posso resolver o problema. Então, isso que eu vi. Quando a gente começa, a gente quer resolver o problema. Então, a gente quer ajudar, que a gente quer fazer. E daí a gente vê que, às vezes, o veterinário, ele vai fazer uma outra conduta. E daí eu tô falando pra ele que ele tem que fazer essa. Daí eu vou entrar em choque. Então, eu preciso me antenar com isso. Então, hoje eu prefiro ser menos para que não haja choque depois como proprietário. Mas o veterinário imaginologista falou que podia fazer isso. Mas o clínico, ele não quer isso, ele quer outro. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Porque eu tô trabalhando com o veterinário, eu não tô trabalhando para o cliente, tô trabalhando para o veterinário, porque eu sou um auxílio diagnóstico. Eu tô ali para poder te dar a solução, a dúvida, tirar todos os nossos diferenciais. Então, a gente precisa saber como se portar. E como é que você aprende isso?
acompanhando estágio, vivenciando, errando, dando aqueles que procó na sala, que você fala, o professor começa a chorar, e você fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Então, é aquela coisa realmente, infelizmente, da experiência, de você realmente sentir. Mas para quem é estagiário, começa a deixar o estagiário sentir como é que cada um funciona, né? E o que, quando você pega esses estagiários, que você tem bastante estagiário, né? O que você fala para eles no começo? Ao que você atribui o sucesso da tua área? E você passa para eles isso? Hoje eu atribuo a querer aprender. Então, hoje o que eu mais vejo é pessoas que elas não sabem para onde elas vão. A palavra é essa. A gente tá todo mundo perdido, ninguém sabe para onde vai. Então, aquele que sabe exatamente que ele quer a imagem e que ele tá focado em aprender, ele vai pra frente. Porque daí eu falo assim, faça assim, vamos fazer dessa forma, eu consigo lidar. Agora, o que eu vejo hoje em dia dos meus estagiários é que ele quer a imagem, mas ele não sabe pra onde ele vai. E ele tá perdido da vida mesmo. Então, ele não sabe o que ele quer amanhã, de nada. Então, por mais que você queira que ele vá pra frente, ele, naquele momento, ele não tem maturidade, às vezes ele não consegue pegar. Por quê? Porque a vida lá fora tá tão cheia das coisas que ali naquele momento ele não consegue focar naquilo que ele precisa. Então, pessoas que são focadas em aprender naquele momento, ela geralmente a curva de aprendizado delas, e você vai vendo no decorrer da vida dela, ela vai melhor do que aquelas pessoas que ainda estão tentando saber o que vão fazer da vida. Ou às vezes tem muitos viés, né? De coisas da pessoa mesmo. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade. E hoje, quando eu pergunto, porque eu pergunto, né? Porque pra mim não adianta mais eu só ensinar. Eu posso ensinar qualquer um, a parte técnica. Mas ele precisa deixar ser ensinado e eu preciso entender qual é o temperamento. Como é que ele aprende naquele ambiente ou não aprende naquele ambiente. Então, quando a pessoa ela está disposta a você falar, olha, precisa melhorar isto, ela vai pra frente. Aquela pessoa que você fala e ela carrancuda, você fala assim, bom, então essa a gente não consegue fazer. Então também tem muito isso, sabe? O quanto os estagiários estão disponíveis em aprender e assim, não num sentido ruim, né? Falei, olha, vamos acertar isso aqui, que isso aqui não vai te levar para onde você precisa. Vamos tirar uns erros e algumas coisas que você pode ter no futuro. Você precisa acertar isso. Então eu acho essa tem sido a minha maior dificuldade. Eles estarem flexíveis à mudança, né? Isso. Eles já Também veem eu um acho que eles vício, estão né? sendo muito bombardeados por todos os lados hoje em dia, qualquer ser humano, né? Ainda mais essas pessoas mais jovens. É o que eu noto, assim. Muitas especialidades, daí assim, eu gosto disso. Mas, ó, ali também gosto daquilo. Então, o que dá dinheiro, né? É muito então, isso. Assim, mas o que vai dar agora dinheiro? Eu vi aquela ali, nossa, ele faz cirurgia, ele ganha dinheiro. Nossa, mas aquele ali também. Aí a pessoa vai nisso. Só que assim, às vezes ela vai e nem é o que ela quer. E daí não consegue ter o foco. Exatamente. É isso que eu noto também nos estagiários que eu tenho acompanhado recentemente, sabe? Então, quero muito anestesia. Aí chega lá, vê que a rotina é diferente da ideia das pessoas. E daí fala, eu acho que não é isso que eu quero, sabe? Então, assim, mas o estágio também tá aí pra isso, né? Sim. Com certeza. Ele é necessário, até pra pessoa poder ou despertar ou falar, não, essa realmente eu não quero, isso mesmo. Mas acho que acho que tem sido a nossa maior dificuldade hoje. Sim. Dani, que você é uma excelente profissional da imagem no dia a dia, a gente já sabe, a Maria inclusive já falou. Mas você também está fazendo muito sucesso nas redes sociais, né? E isso é uma coisa que eu pelo menos, as pessoas que eu conheço, você é pioneira nisso, né? Na veterinária, das partes das mulheres também. E você, como nós, foi criada num ambiente que a gente não foi alfabetizada nessa área, né? Então, assim, o que eu quero saber de você? Foi difícil para você emergir nessas ferramentas? Você teve ajuda de alguém? De quem? Na verdade, quando surgiu, né, redes sociais, foi antes, 2018. E daí eu vi as coisas e falava assim, não, eu não quero me mostrar. Então, eu sempre dava aula, então era presencial, então tava tudo bem. Mas ficar na tela, eu falava assim, eu não me gostava de ver na tela. Eu falava, não vou falar de jeito nenhum. Só que daí, o que aconteceu? Por conta do curso de gestação, né, que a gente dava várias vezes, meu pai falava assim, filha, vamos gravar, porque ele faz parte de fotografia e cinema, vamos gravar esse curso, porque os cursos estão sendo lançados, não sei o que. Eu falava, não consigo falar na câmera. Teve até uma vez que eu fui gravar um curtinho, assim, só pra dizer que eu ia palestrar no congresso, meu pai teve que gravar 40 vezes. A gente sabe muito bem disso. Era um vídeo de 20 segundos. Então, aquela travar. Então, eu tive que... Quando eu falei assim, não, então a gente vai lançar... Eu preciso estar nas redes sociais, porque eu queria fazer mentoria. Eu queria ajudar as pessoas. Então, eu falei, bom, como é que as pessoas vão me achar?
pelo Instagram. Então, eu comecei a buscar. Falei, vamos ver como é que funciona, Mas eu tive que trabalhar primeiro dentro de mim, porque eu não queria estar. Então, eu tive que fazer, né, eu já faço terapia, tive que falar assim, por que eu não quero me mostrar? Então, eu tive que trabalhar primeiro isso em mim. Por que eu não queria falar? Ou por que eu não me sentia... É estranho falar isso, né? Mas eu não me sentia capaz de fazer. Falei assim, eu não sou capaz de fazer. Então, eu tive que trabalhar primeiro isso. E daí, com isso, aquela foi andando. Mas como eu sou objetiva, eu falei, não vou fazer uma coisa que eu não sei fazer. Então, eu fui começar a fazer cursos. Cursos de social media, curso de como lançar curso. Fiz aí um curso da própria veterinária, na época que estava sendo lançado, para perguntar como que eles estavam fazendo. Então, primeiro eu fui me basear nisso. Só que daí o que aconteceu? Pandemia, 2020. E daí eu tava começando com o Instagram, sabe, assim, bem de levinho, assim, tipo assim, não, tá tudo certo, Dani, vai ficar tudo bem. Mas aí, com uma pandemia, bombou live, bombou isso, daí todo mundo falava assim, agora é a oportunidade. Eu falava assim, ai, Jesus, o que eu vou fazer? E daí, o que eu vou fazer? E daí eu falei assim, não, qual era o objetivo? Então, todo mundo me perguntou, qual é o objetivo? Meu objetivo era lançar o curso de gestação, fazer mentoria e ajudar as pessoas online. Queria ser vista no online, porque no presencial eu já era conhecida, mas eu queria o online. Eu falei assim, então, baseado nisso, vamos fazer a coisa funcionar. E daí eu comecei com lives e tudo mais, e daí a pandemia eu acho que me auxiliou, porque daí tava todo mundo de olho no Instagram e nas coisas, e daí as coisas foram acontecendo naturalmente. Mas eu confesso pra vocês que, gente, não foi fácil. E assim, e saber até o que eu posso falar, sabe aquela coisa? Até que ponto eu posso falar, até que ponto não é minha autoridade. Então, até você saber aquilo que eu quero mostrar, aquilo que eu não quero, o quanto que eu vou falar, o quanto que eu não vou falar. E assim, a minha maior preocupação na época era, quais são as críticas? Quais são as críticas? Quais são as críticas? E daí eu falava assim, não interessa quais são as críticas. Qual é o objetivo? Então, eu tive que trocar muito isso no meu cérebro e na minha mente pra poder funcionar. E assim, só funciona hoje porque eu volto. Qual é o objetivo? Porque dá vontade de não fazer. A gente, desde o começo, a gente conversou sobre isso, porque as críticas foram antes da gente começar já, né? E a gente falou, qual é o objetivo? Então, assim, venham as críticas, a gente tá aqui pelo nosso objetivo, que é ajudar o nosso colega médico veterinário, né? Apenas isso e a gente vai continuar. Exatamente. Sim. Eu que sou uma pessoa muito falante, aqui fico travada. Quem sabe um dia eu possa. Não, mas vai melhorar, Maria, fique tranquila. Vai melhorar, porque assim, com o tempo, você vai ver que é você que domina o ambiente, você já sabe como as coisas funcionam. Então, assim, é o passar dos dias mesmo, assim, sabe? Você vai vendo o que deu certo, o que não deu, qual é o relacionamento que você tem com a pessoa também. Então, vai ficando mais fácil. E eu falo que a gente nunca teve um contato, assim, né, com o público via online. Eu tive no teu canal que eu fui fazer uma live com você, né? Foi a única, né? E eu até não tava tão nervosa quanto a gente fica aqui. Porque, na verdade, claro, eu tava falando lá sobre um assunto que eu domino, né? Aqui a gente conversa com inúmeras pessoas, tentando levar para o nosso colega veterinário o nosso objetivo, que é passar informação, numa comunicação de uma forma mais espontânea, mais divertida até, né? Então é difícil mesmo, porque envolve muitas coisas, não é só o chegar aqui e falar, né? Não, bom você Tanto que uma vinheta, que nem você falou, demora 40 repetições pra sair certo, né? E você errar, e você ir. Isso. Mas acho que assim, tudo na vida é aprendizado. E assim, ninguém nasce sabendo nada. Todo mundo vai ter uma curva de aprendizado. O problema é que a gente acha que as coisas vão cair do céu e não vão cair. E assim, você vai ter que se espelhar, você vai ter que ver outras coisas, você vai ver. Daí, assim, hoje o que pega, né? É a minha dicção com relação a cursos. Eu falo muito rápido. E daí, na hora da edição, tem que controlar. Dani, vai mais devagar. Cuidado, você tá enrolando a língua. Então, assim, com o tempo, você vai entendendo como as coisas funcionam. Então, assim, as primeiras gravações do curso de gestação, eu queria parar. Porque meu pai falava, volta. Eu falava, não. Ali volta, eu não, volta. Então, assim, eu acho que eu gravei o primeiro módulo umas 5 vezes. Então, assim, respondendo a minha pergunta, não foi fácil emergir nas redes sociais. Não foi. Mas, assim, foi leve, no sentido assim, foi focado para aquilo que eu precisava, porque era pra ser. E, assim, sempre dei, assim, quando eu falo assim, não quero mais, eu falo, tá, qual é o foco? Como eu faço pra isso? E, assim, cada vez mais eu tenho que continuar atualizando, porque, assim, uma coisa aqui dá certo, a outra não dá, e daí você vai sentindo o seu público, né? Porque, assim, o motivo do Instagram hoje é pra que eu conheça eles, pra que eles possam falar comigo mais rápido. Então, assim, por exemplo, os e-books, eles foram feitos das dúvidas deles.
Então, eles trazem as dúvidas. Então, às vezes eu abro lá. O que vocês têm dúvida, o que vocês não têm, daí eu vou sentindo. Então, com as dúvidas deles, eu vou trazendo material, vou fazendo coisas. Então, assim, o Instagram hoje, pra mim, ele é uma interação com uma pessoa que eu não tô vendo mais, porque hoje eu, né, tô num período que eu tenho só me dedicado mais ao online do que o presencial. E a gente tem que sair da zona de conforto, né? A gente tem planos e anseia por esses planos e fazer sucesso, e que com certeza também é um dos nossos objetivos aqui. Eu sempre quis ser uma pessoa que possa levar conhecimento para os outros, e hoje é dessa maneira que a gente vai conseguir fazer isso mais rápido, né? Mas nada a gente consegue se não sair da zona de conforto, independente do que seja, tanto para a gente estar gravando esse podcast aqui, quanto para estar trabalhando lá no hospital, quanto para estar estudando, né? Se você se conforma com aquilo que você estará assim o resto da vida. Né? Na verdade, a gente não foi feito para ficar parado, né? A gente foi feito para estar sempre em movimento, né? Então, se a gente parar, a gente não para, a gente retrocede, né? Então, e assim não foi feito. A gente foi sempre para estar em movimento, para ter novas coisas, e cada hora a gente vai descobrindo o que é aquele momento para aquele tempo, na verdade, né? Porque tem tempo para todas as coisas, né? E tem horas que, assim, você quer fazer daquele jeito. Eu lembro de você quando era estagiária. Ela queria daquele jeito. Eu falava assim, Maria, mas peraí, não, assim, será que não tem uma outra forma? Então, eu acho que é isso também. São os tempos que às vezes a gente precisa passar. Então, às vezes, quando as pessoas olham pra mim, mas foi tão fácil. Eu falo assim, gente, vocês não sabem as renúncias que eu tive que fazer ao longo dos anos. Por quê? Porque pra gente chegar onde a gente precisa, são renúncias feitas todos os dias. Que eu vou renunciar, às vezes, a estar com a minha família. Eu vou renunciar, às vezes, não fazer a forma como eu quero. Então, nada na vida vem assim, vai cair. Não, do céu de graça, pronto, você sempre tá vai ter prontinho um ali pra esforço, você. mas você precisa ter o objetivo, pra onde você quer ir. Quando você tem um objetivo claro, você vai. E o teu objetivo é ensinar, né, Dani? Sim, o meu objetivo é ensinar. E assim, até é engraçado, porque assim, quando eu comecei, na verdade, eu queria dar aula numa faculdade pública, na época, né? Todo mundo falava, Dani, você tem jeito, não sei o quê. Então, por isso que eu fiz mestrado. E na época eu tava fazendo doutorado. Então, esse era o objetivo. O trabalhar, na particular, ele surgiu porque eu não tinha bolsa. Então, eu precisava trabalhar pra ganhar dinheiro. E daí surgiu. E daí eu falava assim, ok, surgiu, era um hospital que tava começando, né? E daí as coisas foram surgindo. E continuava sem bolsa, e daí entre meu mestrado e meu doutorado, eu tive que ficar um ano parada, né? Porque não tinha aberto ainda. Eu falei assim, tá bom, vamos continuar, né? Então, meu objetivo sempre foi o ensino. Foi pra isso que sempre meu coração bateu. Só que pra ensinar, eu preciso ter o quê? A prática. Então, assim, a gente não dá pra hoje você ensinar e você não está no teu dia a dia. Porque é no dia a dia que você aprende, é no dia a dia que você vai vendo quais são as dificuldades, o que tá acontecendo. Então, eu usava das duas coisas. Então, eu fui levando. Até no meio do meu doutorado, falar assim, putz, não é mais isso que eu quero, né? Falei assim, não é dar aula numa faculdade pública. Porque daí, no começo do meu doutorado, eu comecei a dar aula nas pós-graduações. E daí, ali, eu já falava assim, é isso que eu quero dar aula, eu quero ajudar o aluno, mas eu não preciso estar naquele modelo que eu achava que era o modelo que eu tinha intenção naquele momento. Que eu tinha uma dúvida, que eu ia te perguntar, agora você já até falou, que se você pensava em sair do atendimento ao público, então não. Porque você acha que você tem que manter a tua rotina hospitalar, até porque para você é uma experiência e formas de casos clínicos, até você grava a tua rotina, né? Porque a pessoa quer entender e saber como que funciona. Então, você não se vê só dando aula hoje. Não consigo, porque assim, para eu poder dar aula, eu preciso estar numa rotina. Porque é a mão, são os casos, e assim, não é matemática, né? Então, tem casos diferentes todas as vezes, tem jeitos diferentes, então eu nunca vou conseguir só fazer um ou fazer o outro. Então, com o tempo, eu tive que entender como eu fazia com que os dois funcionassem juntos, tendo qualidade de vida, vivendo, né? E não vivendo só para veterinária. Ô Dani, eu cheguei a fazer uma mentoria com você, eu amei, foi incrível. Você parou com essa área? Na verdade, eu entendi que ainda não é o tempo. Entendi. Essa é a palavra certa. Mentoria do quê? Uma pergunta. Não sei nem te explicar, mas foi incrível, assim, abordou todas as áreas da vida. Da vida? Não nada a ver com profissional. veterinária. Tá. Mas mexeu, assim, foi um divisor de águas na minha vida, assim. A Dani sempre, na verdade, foi muito uma base na área de conforto, na formação.
enfim, eu amava mesmo. Acho Eu que é uma achava que era coisa só eu que ia lá incomodar ela. Não, não. Não, Ela nossa, é minha não, conselheira também. Qualquer coisa que eu invento na minha vida, eu vou lá e Tem digo, que ser. Dani, o que você acha? Pet Conforto by Dani. Eu lembro, a gente fez o croquis do Vet na minha casa, num jantar. Mas assim, é pra isso que eu. É isso que eu gosto, né? Então, é no dia a dia, é ajudar o outro daquela forma que. E é tão, assim, eu acho espetacular olhar na tela e você ver uma coisa que você só viu falar, ouviu em livro. Eu me lembro a primeira vez que eu vi o Dioctofilma renale. Nossa, eu tava realizada. Que era? Coitado do paciente, né? Mas pra gente aquilo era uma coisa chocante, que você via no livro, viu na faculdade, e daí ali, ao vivo e a cores, você tá vendo uma coisa que você só aprendeu, né, na teoria. Eu adorava na minha época de estágio, tanto que eu vivia lá, né? E eu sempre falo para todos que a única matéria que eu acertei inteira na minha prova de residência foi de diagnóstico por imagem. E eu nunca me interessei em diagnóstico por imagem, por exemplo, na minha faculdade. E ali com a Dani, meu Deus, eu assim aprendi coisas que realmente eu nunca tinha visto, né? E isso é da rotina, né? Então, você veja, um professor de diagnóstico por imagem, ele não vai poder abordar tudo uma vivência. Não, ele vai pegar os tópicos mais comuns e as coisas que mais acontecem. E ali na rotina você vai vendo como que realmente é. Eu adoro, tanto que a minha área é intimamente ligada com a área da Dani. E eu adoro falar sobre isso, até nossa live foi em relação a isso, né? Do que eu espero do profissional do diagnóstico por imagem na minha área. Então eu adoro, continuo adorando, eu só não tenho a mão, né? Porque uma vez ela quis que eu ainda fizesse, mas eu capaz, não tenho E sabe que eu nem tive jeito. que pegar um pouquinho da mão, porque agora eu tô fazendo os bloqueios loco-regionais. Mas é claro, né? É bem superficialzinho. Mas você pensa a Nem delicadeza, né? não, Eu já mas não... assim, é uma área realmente que é encantadora. Eu tô amando. Muito legal. Mas não jamais pra ir a fundo. A gente nunca sabe. Acho Nunca que sabe, a gente nunca mas sabe. Eu acho que não, assim. mas eu a acho gente, bonito, eu acho lindo. Acho que a gente nunca sabe, mas realmente poder ver de uma forma que ninguém vê é uma delícia, né? Eu amo. Assim, e assim, eu faço hoje só raio-x e ultrassom, né? Na época, eu até aprendi um pouco de tomo, né? Que tava bem no boom da tomo na época do meu doutorado. Mas daí eu falei assim, pra ser um bom, eu teria que estudar mais 50 mil vezes. Daí eu falei assim, não, vamos ser bom no raio-x e no ultrassom, né? Vamos deixar a tomo e a ressonância para pessoas que vão poder ter mais tempo para se dedicar, né? Então, hoje, isso é muito legal da veterinária na parte de imagem, porque a gente tem um leque muito grande, né? Então, não necessariamente eu vou trabalhar só com raio-x, só com ultrassom. Eu posso trabalhar, às vezes, só com tomo, às vezes com ressonância, né? Às vezes com tomo, ressonância, raio-x, né? Que são a linha entra mais junto. Então, é bom porque a gente tem um leque muito grande e você não precisa saber tudo, você só precisa ser bom naquilo que você faz, né? Então, eu acho que também isso é importante. Às vezes a gente quer saber tudo daquela área, né? Mas às vezes saber bem 2 áreas é melhor que você saber 4 e não saber nenhuma, certeza, né? Com certeza, eu concordo. E Dani, a gente conversou também nessas semanas com a Patrícia Mosco. Eu estudei com ela. E ela comentou de uma nova técnica que tá para vir aí na medicina, eu acho que já tá implantada. Na veterinária ainda não tenho ideia, mas é de medir cálculos com medidas mesmo, assim, precisas e de dizer que tipo de cálculo que é. Não sei se isso é por tomo. Através do cálculo matemático. Do cálculo matemático mesmo. Você sabe alguma coisa disso? Não, ainda de veterinária, assim, pelo menos o que eu li, não. A gente sabe, na verdade, quando a gente faz o raio-x, que quanto mais radiopaco, é a probabilidade maior de ser estruvita, né? Mas mesmo assim a gente não consegue. Tem alguns trabalhos que já tentaram fazer, né? Às vezes o formato dele mais arredondado, mais especulado, mas pelo menos eu nunca vi ainda saindo na veterinária. Então... É por tomografia mesmo, por tomografia. Acho que mas então deve ser uma coisa bem mais bem recente, né? Uhum. E assim, quem te acompanha ou te conhece minimamente sabe o quanto Deus é presente na sua vida hoje, né? E a taxa de suicídio, de depressão vem aumentando cada vez mais na nossa profissão. Você acha que a fé, em qualquer crença que seja, pode nos ajudar a evitar ou até mesmo sair disso? Com certeza. Na verdade, eu, né, vou falar por mim, né? Todos nós ficamos perdidos, né? Quem somos? Para onde vamos? Qual é o propósito? Então, quando você entende isso, né? E você busca
entender como que você foi feita, pra onde você vai, isso te dá foco, né? Então, você consegue levantar todos os dias de manhã, porque você tem um foco pra onde ir. Então, ajuda bastante. Mas, claro, a gente sabe que hoje em dia, suicídio, né, e depressão, eles podem ter causas genéticas, causas ambientais. Então, não é uma única coisa que vai fazer com que a pessoa não tenha nenhum tipo de problema, né? Então, não é porque eu creio em Deus que minha vida vai ser mais fácil. Na verdade, minha vida, teoricamente, ela é mais difícil. Porque mesmo sabendo todas as coisas, a Bíblia fala, né? Não tereis aflições, né? Jesus falou quando saiu, né? Mas tem de bom ânimo, né? Estarei contigo. Então, a gente sabe que a vida vai ser difícil. A vida não vai ser nunca fácil. A diferença só da minha vida e das pessoas, às vezes, que não têm fé, é que eu sei pra quem eu posso buscar. Eu sei pra quem eu posso chorar. Eu sei pra quem eu posso recorrer. E as outras pessoas, às vezes, elas não sabem pra onde elas vão, então elas acabam se perdendo. Então, eu acho que essa é a diferença de quem tem fé e quem não tem. Então, eu sei pra onde eu posso ir. Eu creio na palavra e sei que a promessa ele nunca vai me deixar. Mesmo na dificuldade, mesmo quando tudo der errado. Mas ele continua do meu lado. Então, eu acho que é isso que vai fazer a diferença, sabe? Independente das circunstâncias, eu não estarei sozinha. Então, é isso que me faz levantar todo dia de manhã. E assim, muitas vezes eu fico nesse dilema. Vale a pena? Não vale a pena? Vai? Não vai? Então, eu tenho que voltar. Qual foi o propósito? Pra que eu fui feita? Pra que eu fui formada? Pra onde eu tenho que ir? Pra onde é o meu foco? Então, porque senão... a gente não dá conta de levantar todo dia. Seria a palavra certa, a gente não dá conta. E assim, eu creio também que muitas situações, muitos traumas da nossa vida fazem com que a gente fique deprimida ou tente o suicídio. Então, às vezes, o suicídio, ele não é ligado à veterinária em si. Porque eu não estou sendo valorizado. Mas é um caminhar, né? Então, eu nunca tive apoio, eu não tenho, às vezes, uma família estruturada, eu não tenho ninguém pra conversar. Então, é uma soma de fatores, né? Que podem levar ao suicídio. E a veterinária, ela só é mais um desses fatores que vai levar, né? E leva mais ou menos a culpa, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado sobre ali, isso. Né, tem altas horas, rotina exagerada de trabalho, mas não foi aquilo ali que fez com que ele tomasse essa decisão, né? Não, ele isoladamente. Exatamente, isso que tem que ser avaliado também. Ele tem muito mais coisa junto. Sim. Por isso que hoje, quando a gente fala, né, vamos ensinar teoricamente a pessoa. A gente pode ensinar, mas aí você vai ver que ela tem travas, que ela não consegue ir pra frente. Por quê? Porque alguma coisa dela mesma não foi bem resolvida, né? Então, às vezes, o que ela escutou... Então, já tá perdoado, óbvio, mas eu escutei na minha graduação. Você é burra. E passei alguns anos tentando provar pra mim mesmo que eu não era. Então, assim, palavras têm poder. E depende de quem fala isso pra nós, machuca. Então, a gente não sabe que palavras que estão sendo faladas, né? O que a gente tem levado. Então, a gente às vezes tem horas exaustivas de trabalho. Eu já tive isso. Porque eu acho que a minha vida é veterinária. E, na verdade, não é a realidade. Ela é a minha profissão, mas eu não sou veterinária, eu sou filha amada do Senhor, eu atuo como veterinária, essa é a minha profissão, e não a minha vida. Então, às vezes é isso, a gente coloca as coisas que não deveriam no lugar onde estão. Então, é claro que daí a gente vai sofrer. A gente não vai conseguir dizer não, a gente vai falar que vai fazer tudo e mais um pouco. Mas, cortando aí, só pra eu não perder, mas você sempre teve essa fé? Desde pequenininha, desde 6 anos. Mas durante... quando eu tava com 16 anos, meus pais separaram. E eu falei, acho que não é verdade, mas isso. Mas eu não conseguia me afastar. Então, os princípios estavam tão bem enraizados dentro de mim que nada fazia sentido, nem daqui nem dali. Então, eu fiquei meio na interseção. E daí eu foquei no quê? Na veterinária. Eu vou focar naquilo que eu sei que é o correto, que é o certo. Que na época era o que me fazia acordar de manhã. Então, sim, eu tenho desde pequena, mas ao longo dos anos e nos últimos anos, isso sim, hoje é muito mais aflorado e muito mais palpável. Seria a palavra certa, né? Com experiências, com visões e com promessas que daí eu consigo levantar todo dia de manhã e falar, ok, vamos lá, Senhor, porque você tem isso pra mim e eu creio nas suas palavras. Mas não foi sempre assim, né? Legal. Você já falou pra mim lá no começo o que você diria pra um veterinário ter sucesso na tua área, mas eu queria que você fizesse basicamente um mapa mental. Certo, para vamos lá. Uma pessoa que esteja saindo da faculdade agora e ela queira fazer diagnóstico por imagem. Quais são os passos? Os primeiros passos. Tá.
Eu acho que, assim, o primeiro passo é antes de sair da faculdade, hoje em dia já. Se puder, claro. Sim. De você estar num ambiente de estágio. Pra você fazer tanto o diagnóstico por imagem, quanto clínica. Porque, assim, faz diferença se eu sei a clínica junto ou se eu não sei a clínica junto. Então, não adianta eu falar, eu tô vendo um fígado hiperecóico. Tá, mas quais são os diagnósticos diferenciais e como é que eu vou fazer essas coisas acontecerem? Então, eu acho que hoje a gente precisa do quê? A gente precisa da parte técnica da imagem mesmo em si, quanto da parte clínica. Então, para quem tá saindo, eu falaria, estude anatomia, estude fisiologia, estude clínica junto. Então, assim, você precisa estar estudando. O que a gente tem hoje no mercado, né? A gente tem residências. As residências são excelentes, porque é onde você põe a mão num ambiente seguro. A residência é para todo mundo? Não, porque não tem vaga. Então, é a única forma que a pessoa vai ser boa? Não. Então, ela vai ter que traçar o caminho dela de formas diferentes, como cursos, atualizações, às vezes, pessoas mesmo que pagam, né? Então, a gente sabe disso, né? Que tipo trainee, então você ganha menos para você poder aprender naquele ambiente. Então, você tem outras formas que você vai conseguir chegar na tua área. Mas o que você vai ter que fazer? Persistir. E assim, tem uma curva de aprendizado. Então, nos primeiros 2 anos, a gente sabe que vai dar trabalho. Então, assim, você precisa do quê? Você precisa estudar e você precisa encontrar ou uma residência, ou um trainee, ou cursos específicos, colocar a mão, ter pessoas que possam te auxiliar para que você possa crescer na profissão. E a pós-graduação? A pós-graduação, ela depende da pós, ela é necessária, mas a pós, hoje em dia, eu falo para as pessoas, ela precisa estar já fazendo. Porque ela começar uma pós sem saber imagem, ela vai ter só o teórico. Então, ela precisa da prática. Então, na hora que você começa a fazer a aula, a ter esse contato, você aprende melhor. Então, claro, você pode fazer a pós? Claro que você pode fazer a pós. Mas a pós, eu acho que ela é melhor quando você já está trabalhando. Então, quando você é vinculado, pelo menos, a algum lugar que tem ultrassom e você veja todo dia. Isso, porque senão você vai entrar para um lado e sair pelo outro. Então, a pós-graduação, para mim, né? Eu acho que ela é essencial para quem já está. Porque daí ela vai tirar as dúvidas, ela vai melhorar a cuidade e a acurácia dela. Porque ela já está vendo, ela já está fazendo. Então, para aprender, hoje em dia seria o quê? Cursos, porque daí ela vai aprender a colocar a mão e tudo mais. Porque a pós, depende da pós, você não aprende a mão, você vai aprender só as lesões. Então, você vai acabar não tendo isso. Mas, claro, você pode fazer a pós logo que você se forma? Pode, se você já estiver atuando, pode. Mas, assim... Você não vai aproveitar tanto daquilo quanto se você estivesse já fazendo isso na eu esperaria, às vezes, 1 ano. 1 ano pra você pegar legal. a mão e tudo mais, e daí você começar uma pós. Que eu acho que daí o decorrer do desenvolvimento é melhor. Claro, tem pessoas que fazem e dá super certo, e tá tudo bem. Então, depende de cada um. Mas, assim, a pós, assim, se formou, faz pós, pra imagem, não. Assim, porque parece uma área que, assim, você não lida diretamente com a vida do paciente, mas você dá muita resposta. E às vezes você tem uma tomada de decisão entre a vida ou não do paciente, né? Então, apesar de estar, vamos supor, atrás do centro cirúrgico, do internamento, eu diria assim, o coração de tudo, né? Porque assim, se eu não ver corpo estranho, aquele cachorro vai continuar vomitando, todo mundo vai achar que não tem nada e aquilo pode necrosar. Então, alguns erros, não vai acontecer nada. Você pode perder um nódulo aqui, um nódulo lá, você pode às vezes avaliar não tão bem, que aquilo não vai causar um problema para aquele paciente naquele momento. Mas, por exemplo, você não ver um corpo estranho, você não ver uma dilatação torção gástrica, você não ver uma biometra, né? Então, você não vê que aquele paciente está obstruído, né? Então, hoje, a gente teve um caso desse, não está obstruído por cálculo na uretra peniana. Então, se você não acaba não vendo algumas coisas, isso pode ser prejudicial para aquele paciente. Então, não é tudo, mas a parte da imagem, você vai acabar lidando. E assim, é o que eu vejo hoje também de diferente. Não adianta eu falar pra você, tá acontecendo isso, eu preciso te ajudar. Olha, tá acontecendo isso, eu acho que esse é o caso da gente poder intervir nisso. Ou esse é o caso da gente esperar mais um pouco. Então, com o tempo, se eu não sei a clínica, eu não consigo te ajudar. Então, daí eu tenho uma pessoa que às vezes acabou de sair da clínica, que também não sabe, e daí eu também não sei, e daí fica os dois lá, tá, e que resultado, o que quer dizer esse resultado? Exatamente, a importância do corpo clínico, né? Você ter, como a gente já conversou também... Da troca, do par, troca, né? É verdade. Do par, pra você conversar. E hoje é essencial, na verdade. Sim. E na tua área, na parte de contratação? Porque eu entendo que a pessoa vai sair da universidade, ela vai ter que pegar a prática. Então, ela vai estar dentro de um hospital veterinário que tem os equipamentos do hospital.
Você vai fazer lá o teu trainee, o que você vai usar o equipamento do hospital e você vai trabalhar nisso. Pode ser remunerado, né, o teu trabalho como CLT ou a maioria de vocês também é volante? Porque eu penso no investimento também. Ah, tá. Então, hoje na veterinária a gente tem o quê? A gente tem o raio-x e o ultrassom, que ficam dentro de um hospital ou dentro de um centro diagnóstico. E a gente tem pessoas que rodam, então que tem aparelho móvel, tanto de raio-x quanto de ultrassom. Quem roda, né, então quem é volante, ele tem que ter uma empresa. Tem que ter, tá, gente? Porque a gente sabe que na veterinária, às vezes, não é bem assim, tá? Mas a gente hoje preconiza que a pessoa tenha a empresa e ela vai prestar o serviço para clínicas. Então, ela vai até o local e vai prestar aquele serviço. Para quem tá, por exemplo, dentro de um centro diagnóstico e quem daí presta serviço, o que se pede hoje é que seja por empresa. Você abrir uma empresa para você poder receber. Porque CLT da imagem tem, geralmente quando é trainee, que daí a pessoa pode receber menos. Mas depois de trainee, até tem alguns lugares que fazem. Mas o que acontece a longo prazo? Então, quando você começa, você não tem exame. Então, assim, 2, 3, 4, você ganhar o fixo, é maravilhoso, porque você não tem. Mas ao longo prazo, você vai crescendo. E todo lugar é assim. Você vai crescendo. E daí o que acontece? Você não vai gostar de ganhar mais a mesma coisa. Porque daí você vai ter que fazer 10, 20 pelo aquele mesmo preço. E assim, não vai ter qualidade. E daí você vai falar assim, putz, mas se eu faço 2, se eu faço 10, eu ganho a mesma coisa. Então você acaba ficando desestimulado. Então, o que eu vi ao longo do tempo. No começo, a pessoa topa. Mas depois você vai ter que dar a comissão e a pessoa ganhar em cima do exame que você está fazendo para que ela possa continuar. Porque hoje em dia é muito fácil comprar um aparelho de ultrassom e sair fazendo ultrassom. Então, quando a gente vai ver, o valor que a pessoa vai receber é maior. Então, às vezes ela pode fazer um ultrassom fora, enquanto às vezes ela fez 2, 3, depende do lugar, depende de quanto é essa porcentagem, ela estaria no lugar fechado. Então, acontece muito isso. Então, a dificuldade que eu tenho hoje de contratação é porque o serviço móvel, ele paga melhor. Mesmo que a pessoa faça um exame na semana, assim, no dia. Por quê? Porque ela vai ganhar mais do que se ela estivesse, às vezes, parada ali, esperando o cliente. Então, o que acontece muito hoje em dia é a pessoa se formou, comprou o aparelho e já começa a atuar. Até porque o aparelho móvel, ele é bem mais barato do que o aparelho que você tem, ou não? Não, hoje em dia não. Hoje em dia tem aparelhos móveis, mais em conta, mas o mercado hoje, ele pede que a pessoa tenha um aparelho melhor. Então, por exemplo, Curitiba, hoje em dia, você não consegue ficar com um aparelho tão ruim. Então, você acaba gastando mais ou menos a mesma coisa. Ah, eu imaginava que tinha uma diferença. Existe no conceito daí de equipamento. Então, assim, ele vai pagar o valor igual o meu fixo, ele é sempre melhor, tem sempre uma resolução melhor porque ele é parado, então o equipamento fixo, ele é sempre melhor do que o equipamento móvel no sentido de resolução de imagem, de processamento, então tem sempre uma melhoria no fixo que não tem no móvel, mas hoje o móvel, a maioria das pessoas que fazem hoje em dia tem aparelhos muito bons, então não tem essa diferença, a diferença é que um é um lugar fixo e o outro é o móvel. Qual a dificuldade de quem faz móvel hoje? É aonde ela vai fazer. Então, eu estou num ambiente controlado, que tem a iluminação controlada, eu tenho o posicionamento adequado e eu tenho alguém para me ajudar para a paciente ficar parado. Quando eu faço móvel, qual é a dificuldade? Às vezes a sala não tem condição, às vezes tem que fazer no chão, às vezes com uma luminosidade muito alta e principalmente sem ajuda. Então, assim, se o cachorro não colabora, eu vou perder lesão. Então, eu já pensei em fazer móvel algumas vezes, porque quando você faz a conta, você ganha mais no móvel. Não, mas eu já fiz várias vezes essas contas. Mas eu falo assim, não vale a pena o restante, entende? Porque o perrengue, né, de você... É o carro. É o carro. É sem secretária, é sem o ajudante. Então, não sei que você contrate, mas mesmo assim... Então, assim, aí você tem que colocar na balança mesmo. Então, eu, Dani, hoje gosto do fixo. Tô acostumada com o fixo. Então, assim, se um dia eu tiver que fazer volante, eu vou fazer? Não sei. A palavra é essa. Eu já tive que fazer volante por causa dos cursos de gestação, né? Então, pra fazer os e-books e tudo mais, às vezes eu pego equipamento emprestado. Geralmente eu pego da GE emprestado e vou me aventurar por aí. Geralmente pra fazer gestante. Gente, quase morri. Eu fiz em janeiro, ano passado. Fui em janeiro, fui com meu pai e com a mulher dele, né? Porque eles são meus sócios na parte do online, com calha, bonitinho. Mas o ambiente que eu estava, não tinha ar-condicionado, os bichos vinham tudo em cima, não tinha escuridão, então você sofre para poder fazer. Então, era uma mesa improvisada. Eu olhei e falei assim, gente,
Não é fácil. Então, assim, será que vale a pena? Então, eu fico pra pensar nisso, né? Então, será que vale a pena? Às vezes a gente precisa fazer... A gente tem que falar assim, olha, esse local não dá pra fazer, porque vai perder qualidade técnica, né? Então, qual é o problema hoje? Tem muito veterinário. Tem muito veterinário. E daí a pessoa, ela quer entrar no mercado. Então, ela se deixa fazer coisas que, teoricamente, a gente não deveria fazer. E daí ela fica chateada com a profissão. Claro, ela aceitou ir no lugar, às vezes, que ela vai... Eu já escutei de pessoas que fizeram móvel, que elas foram parar dentro de um banheiro minúsculo, que elas não conseguiam nem se mexer. Por quê? Porque a pessoa não quer perder, né? Aquela coisa, eu não quero perder, não quero fazer. Eu, como anestesista, então, assim, falando em centro cirúrgico, né? Eu já vi coisas que realmente eu não imaginava que existiam, né? Mas eu sempre penso assim, tem que ter um mínimo de técnica, um mínimo de higiene, né, e o mínimo de condição de trabalho mesmo, né? Senão, realmente não vale a pena porque a gente está sendo conivente, né, com aquilo. Então, não é o dinheiro, né? Ali já não é mais o dinheiro. Daí, realmente é o paciente, o que a gente realmente... Acredita. Jurou e acredita, né? Eu tentei fazer consulta a domicílio. Hoje eu faço a domicílio, mas a parte endócrina, que é mais uma conversa, eu tenho que dar uma olhada como é o paciente, mas eu não estou lá para curar uma ferida, fazer uma injeção, porque... A parte do tutor segurar o cachorro é o que mais, pra mim, me pega. Porque querendo ou não, é que nem você tá acostumada com a parte fixa lá. E você tem tudo ali. Tudo, uma delícia. E aí lá é a mesma coisa. No hospital, você tem enfermeiro. Se você não aguenta com o peso do cachorro, ele vai pesar. Ele te ajuda na hora de você fazer a inspeção, fazer o exame físico. E na casa? Quando você vai atender um Rottweiler? E os velhinhos? Quando você vai atender? Nossa! Segurar os cachorros. Então eu pensei, eu também. Quando é clínica, que me ligam, eu pergunto do que se trata. E eu, às vezes, já digo, olha, eu vou indicar outro colega que vai. Porque eu já vejo, não tem condições. Não tem como eu dizer que eu vou segurar um cachorro enorme sozinha se o proprietário não segurar. Ainda mais aquele que fala, olha, eu tô ligando, mas ele não é fácil. Ah, tá, quantos quilos ele tem mesmo? 40. Pois olha, acho que eu vou lhe indicar um outro clínico que vai te ajudar, porque não tem. E claro que te brilha o olho, né? Porque você vai ganhar aquele dinheiro inteiro pra você, né? Não é só uma comissão. Mas tem coisas que não vale a pena mesmo. Eu já desisti. Então, ou é uma vacininha, cachorros ok, senão não. Só o atendimento endócrino mesmo eu faço mais em casa. Então, por exemplo, raio-x, né? Você leva o aparelho de raio-x, então você tem a radiação. Então, assim, não existe ainda a legislação. Mas aí, a recepcionista, então, tá todo mundo... algo que eu queria te perguntar. Tá todo mundo exposto. E daí você fala assim, gente, não tá certo. Porque assim, a gente sabe que a radiação a longo prazo, ela vai causar problema. E assim, a gente sabe, a pessoa pode ter problema autoimune, às vezes ela pode estar grávida. E assim, aquele fator de radiação, mesmo sendo baixo, ele pode causar algum tipo de problema. E tem alguma distância segura? Existe 2 metros. Pelo menos. É difícil, né? É bem difícil. Então, assim, por exemplo, se você vai no andar de cima pra fazer um raio-x, cuidado, porque todo mundo tá embaixo, a radiação vai ter passado. Então, são algumas coisas que com o tempo você fala assim, putz, não dá pra fazer desse jeito, sabe? E mesmo com parede, se você... A parede tem que ser, assim, o ideal é que ela seja baritada. Hoje em dia eles falam, mas se a parede for grossa, eles falam assim, doutora, vai passar bem pouquinho a radiação. Mas, gente... Ao longo dos anos, esse pouquinho vai virar um montão. Isso, então é nesse sentido, sabe? Então, assim, assim, a gente fala que a gente quer ser valorizado. Mas aí a gente é conivente com pequenas coisinhas. Então, assim, se eu não sou fiel no pouco, o que vai acontecer? É no pouquinho, é no dia a dia. Aí, assim, se eu desviar uma coisinha aqui, amanhã ou depois, o desvio vai ser maior. Então, assim, eu sou daquelas mais categóricas, assim, sabe? Eu falo, gente, cuidado, por favor, presta atenção, né? Por exemplo, nunca segurar o cachorro sem os aventais de chumbo. Por quê? Porque a gente sabe que a longo prazo, isso pode causar algum tipo de problema. Então, por favor, vamos fazer da forma mais segura possível. Por isso que, geralmente, eu peço pro proprietário não entrar no raio-x. Tem muita gente que deixa, né, que não se importa, mas na época da residência, o proprietário entrava. O mesmo paciente, eu tinha que fazer 3 ou 4 vezes, porque daí ele falava assim, doutora, tá doendo, vou soltar. Daí soltava. Daí falava assim, não, volta. Doutora, mas tá não sei o quê. Então, e os velhinhos, gente? Que não conseguia nem segurar eles mesmos. Então, hoje eu prefiro, para que a rotina seja mais rápida, de ter as pessoas que nos ajudam e nos auxiliam. E você vê que isso é até uma coisa... Eu fui chamada esses dias no hospital para fazer um raio-x sedado.
E aí, tava só eu e o imaginologista, e ele falou, quer um avental? Depois do avental dele, você não vai colocar o doutora quer? Eu falei, não, vai dele. Não, na minha sala não. Pegou e foi lá e colocou, pô. Mas ele tá certo, porque a Mas ele tá responsabilidade é certo, dele. Isso que ela falou, ali no pouquinho, é bem irresponsável, não. Ah, mas eu quando o proprietário pergunta pra mim, dá pra ir? Eu falo, não pode ir, tá cheio de radiação lá. Só que eu achava que existia uma lei que, tipo, o proprietário não poderia entrar. Ele pode. Segundo, ele pode, porque ele vai se expor àquela radiação um pouco. O que a gente às vezes prefere é não deixá-lo entrar, porque vai demorar muito mais tempo. Porque geralmente o cachorro pra fazer, o gato, o cachorro pra fazer o raio-x, ele precisa ficar, tipo, 2 segundos parado. É. Na hora que ele tá com o proprietário, o primeiro que o proprietário ele tem dor. Então ele nunca vai segurar certinho. E segundo, que na hora que você fala assim, segura mais um pouquinho, o animal ele geralmente fica mais agitado, porque ele quer o colo do proprietário. Então, para o raio-x, eu já percebi que sempre é melhor sem o proprietário. No ultrassom, depende do animal. Tem animais que é bem tranquilo com o proprietário, mas tem animais que, às vezes, é melhor que ele esteja longe. Por quê? Porque hoje, o bichinho, ele é a extensão daquela pessoa, a extensão daquela família. Então, ele sente que o proprietário tá ansioso, e daí ele fica mais ansioso ainda naquele exame. Então, eu percebo que, às vezes, eles ficam melhores sem o proprietário junto do que com o proprietário. Eu vejo isso nos meus próprios animais, na verdade. A Luísa sabia, né? Eu falava, deixava lá, falava, Tote, solteza, sangue, faz as coisas aí, que eu sei que se eu ficar junto, pra elas, naquele momento, não vai ser bom. Nossa, incrível, muito bom mesmo. E Dani, em 2019, foi liberado o título de especialista em diagnóstico por imagem pelo Conselho, né? E você é uma das primeiras a tê-lo. Como foi esse processo para você? Você viu alguma diferença no seu dia a dia, assim? Ou minha pergunta é, você quis fazer, por quê? Tá. Na verdade, eu fiz a prova para ser membro do Colégio Brasileiro de Radiologia em 2012. Então, eu estava no começo do doutorado e a gente precisava ter, tipo, um título. Então, quando a gente vai publicar trabalho, as pessoas sempre colocam lá, residência não sei aonde, membro de não sei o quê, e a gente não tinha esse título para colocar nos trabalhos. Então, quando veio a prova do colégio, a gente podia colocar daí, membro do colégio, dizendo que eu passei por uma prova, então eu fui qualificada. Então, na época, em 2012, eu fiz essa prova e, nossa, gente, ainda bem que foi em 2012, porque eu era, né, tava no começo do doutorado, não tinha nem começado a dar aula, então não era nem conhecida, então fui bem feliz. Passar, passou, se não passar, tá tudo certo, né? Eram 100 questões de marcar X de manhã, 100 questões, de tudo, toma ressonância, estatística, umas coisas, né, além de raio-x e ultrassom. Daí, na hora do almoço, eles viam quem tirou 70%. E daí, se passou, ia pra prova prática. De raio-x, eu tinha que ver, acho que eram 3 ou 4 filmes. E daí, eu tinha que fazer o laudo. E depois, na parte do ultrassom, eu tinha que fazer o ultrassom, dizendo o que eu tava vendo. Então, tinha uma pessoa atrás que ela ia ticando pra saber se eu tava fazendo. Então, eu tinha que fazer como se fosse uma prova oral do ultrassom. Só que 2 vezes ainda, não era nenhuma. E só que eles pegaram cachorros, não uns cachorros gostosinhos, assim, sabe? Um Yorkinho, um Shih Tzuzinho. Era pastor alemão da polícia, que não parava quieta. Então, foi assim, foi uma aventura. E também precisava ter 70% pra você ser membro do Colégio Brasileiro de Radiologia. Então, eu fui membro do Colégio Brasileiro de Radiologia em 2012. Quando começou os títulos, a gente sabia que a gente podia ter usado, então, essa qualificação que já foi feita para ter o título. Então, o pessoal da imagem, né, nossa, correu atrás. Eles realmente se esforçaram muito, então não é mérito meu, é mérito deles, no sentido de fazer as coisas acontecerem, já que a gente já tinha passado por essa prova. E daí, em 2019, veio o título. Então, o título, pra mim, ele veio só como um complemento, porque, na verdade, o que eu queria era ser membro pra poder colocar nos trabalhos. Entendi. E na época, não era nada disso, né? Então, quando daí falaram assim, Dani, se você for no conselho, você dá todo o seu histórico de novo, desde 2012 até agora, teu currículo, não sei o quê, você pode pleitear, então, agora, porque pelo Conselho Federal de Veterinária a gente conseguiu essa condição. Usar essa prova. Eu falei, com certeza, com certeza. Né? Demorou 6 meses, eu ligava no conselho. Já chegou? Doutora,
senhora espera, porque demora as coisas, Mas tá? deve dar um orgulho, né, Dani? Daí eu falava Muito assim, tá bom. Mas Eu aí quero um dia. agora não minha preocupação, né? Mas agora o que a gente vai ter que fazer é que esse título tem que ser renovado a cada 5 anos. Então eu tenho que provar que eu continuo atualizada. Então eu tenho que cada 5 anos eu tenho que justificar para que esse título continue. O que eu acho super certo, né? Eu também acho. E assim, eu quero muito. Eu acho que é uma acreditação, como a gente já conversou aqui com o Roberto, né? E um orgulho pessoal meu. Não é nem pra mostrar pros outros. Eu quero muito por mim. Eu acho que é uma coisa assim, a gente Não, prova e que assim, a gente chegou lá. a sensação de você falar assim, passei. E isso aí é diferente, né? Nossa. Não, então, assim, não é o papel. É aquela coisa assim, nossa, eu fiz uma prova. E daí, pra mim, foi bem legal. Porque na época, quem tava na minha banca de ultrassom era a Cibele, né? Que sempre é uma referência. E daí eu falava assim, Jesus, se eu fizer alguma coisa errada aqui, eu, né? Então foi muito legal. Porque assim, você começa a ver... E você daí entende. Não, realmente, eu tô no caminho certo, né? Vale a pena as coisas. Então, na época surgiu por isso, que eu precisava eu só precisava escrever que eu era No membro trabalho. do colégio no trabalho, pra gente Mas ser de qualquer forma, reconhecida. parabéns. Parabéns. Mas vai ter. Na imagem a gente tá preparando pra daí ter novamente a abertura disso e poder continuar, né? Porque não faz diferença no meu dia a dia. Então, essa é a pergunta que você fez também. É, mais ou menos. Eu me bamanei no começo, porque eu queria saber mesmo era por quê, entendeu? Porque as pessoas, às vezes, é por ego ou pra mostrar. Ninguém vai falar isso. Na verdade, acho que ninguém faz por isso. É realmente o que eu falei. Eu acho que é por uma realização pessoal, Pessoal, né? pra você falar assim, nossa, eu realmente tô sabendo o Consegui. negócio. Não, gostoso. É gostoso por isso, assim. Porque, assim, nenhum título diz nada sobre você. Exato. Então, assim, as pessoas falam, ai, Dani, mas você tem mestrado, doutorado. Eu falei, e daí, gente, isso não muda nada na minha vida. Eu falei assim, a única diferença é que eu estudei um pouquinho mais do que você, mas não é isso que me qualifica. Porque eu posso ter estudado um monte, mas eu posso ser uma péssima profissional. Porque eu estudei um pedacinho de um pedacinho de um pedacinho. Então, na verdade, a gente é muito mais que um título, né? É isso mesmo. Dani, tá chegando no final. E no final a gente sempre faz 3 perguntas num quiz e eu vou te fazer a primeira. Qual é a sua história mais engraçada na profissão? Eu acho que as histórias mais engraçadas pelo menos, né? São aquelas quando você tá tudo bonitinho, você tá fazendo ultrassom, você tá bem tranquilo, e daí você sente um quentinho na sua mão. Ou quando você vê o jato, literalmente na tela do seu ultrassom. E daí você levanta correndo, né? Você começa a gritar na sala. O cachorro tá fazendo xixi. Então essas são as nossas peripécias totais. Porque xixi no aparelho não pode, né? Não pode, Então, não. gente, olha, é aquelas que a gente... Todo mundo... E assim, não sei o que acontece, mas todo estagiário sempre leva uma mijada no ultrassom, literalmente. Mas é tipo um batismo. Todos eles, não teve nenhum. Porque assim, o gato ou o cachorro começa a fazer xixi e ele, quando vai ver, tá todo molhado. É que nem- E sem falar dos pum, né? Os pontos. Essa semana eu entrei, a hora que eu abri a porta, assim, eu falei, nossa, mas que cheiro, gente. Daí a moça que vai lá, sempre esqueço o nome dela. Afra, sempre. A Fran tava lá, daí eu entrei, abri a porta e falei, nossa, mas que cheirinho, né? Daí ela falou assim, ele tá soltando muito pum, Maria. Daí eu falei, deu pra perceber, porque ou era ele ou era vocês. É verdade. Mas sempre dá pra acontece. gente saber que são eles, porque o cheiro é diferente. Nossa, com Sim, certeza. com certeza. Ai, Dani. E eu quero perguntar pra você, quem você mais admira na medicina veterinária? Eu fiquei pensando sobre isso, né? Daí eu falei assim, gente, quem que eu admiro, né? Assim, óbvio que tem um monte de gente, mas uma pessoa que fez diferença, né, na minha carreira. Pra mim foi meu professor de anatomia, Edson Prisco Farias. Então eu tinha 18 anos, né, na anatomia ainda, e no primeiro dia de aula era 7h30 da manhã de segunda-feira. Ele falou assim, 7h31 fecha a porta, ninguém entra mais. E daí eu olhava e falava assim, gente, como pode? E assim, né, uma referência, né, estudava muito neuro e tudo mais. Então ele foi marcante no sentido assim, eu posso exigir, eu tenho que exigir excelência. Isso é uma coisa ensinável. Eu ensino ao meu aluno como ele deve se portar naquele momento e naquele ambiente. Então, aquilo me marcou. Então, pra mim, ele ficou pra mim como uma referência mesmo. Nossa, legal. Realmente, porque cobrar é uma coisa muito difícil. Fez entender, né? E a gente era, imagina, menino de vida, né? A importância, né? disciplina. Da disciplina, da seriedade, do que precisava, do que não precisava. E daí, assim, depois com o tempo você vai conhecendo, né? Ele ria da nossa cara depois, entendeu? Mas assim, ele era
o que é certo é certo. Então, eu acho que isso me marcou. E hoje eu falo assim, o que é certo. Não interessa, certo é certo. Então, ele pra mim é uma referência. E para Dani Garcia, medicina veterinária em uma palavra. Eu acho que é vocação. Vocação Legal. e propósito. Legal. Verdade. Primeira vez também. Essa palavra é maravilhosa. Isso mesmo. Concordo. Adorei, Dani. Foi Eu muito bom. também. Muito Nossa, obrigada gente. por você estar aqui. E eu quero agradecer também, pessoal, as nossas parceiras, a Glick Boutique. Todas Nossos lindas. looks. Nossos looks maravilhosos. Também a Gráfica Ativa. Lembrando que tá rolando lá no Instagram, então, sorteios esse mês com vários presentes da Glick Boutique. E também a Gráfica Ativa está dando 10% de desconto para todos os médicos veterinários que estão nos assistindo. Basta se inscrever no nosso canal e acessar o link da bio para poder pegar o cupom de desconto. Então, se você quer fazer carteirinha de vacinação, prontuário, qualquer coisa desse sentido, você pode... É prontuário não, né? Receituário. Receituário. Mas prontuário também. Também. O que você pensar, você pode ligar lá e falar com a Ativa e dar o nosso cupom de desconto que você vai ter esses 10% de desconto. Também quero agradecer, então, a Fórmula Animal, que é a nossa patrocinadora, sempre está dando esses brindes maravilhosos para os nossos convidados. Agradecer imensamente você, Obrigada, Dani. Espero que lindas. você goste. Sim, muito obrigada. Obrigada, Dani. De verdade, foi incrível. Eu já imaginava que seria, mas você sempre nos surpreende. Eu que agradeço, né? E desejo, né? Que esse podcast possa alcançar as pessoas certas, né? E que vocês continuem naquilo que Deus tem chamado, né? E que Sim. possa abençoar pessoas. Amém. Muito obrigada. Obrigada a todos por nos acompanhar nesse episódio. Muita informação, muito conteúdo de sucesso para você. Espero todos vocês na semana que vem, 12:00 na quinta-feira. Uma boa semana. Vem pro Falavete.